Olá pessoal, abraço para vocês do Brasil. Mais uma noite congelante aqui em Londres e eu dei uma pausa aqui do trabalho um pouquinho para fazer esse vídeo para vocês. Vou falar um pouquinho sobre a transmigração, o processo dos transmigrados e dos entrantes no processo encarnacional terrestre. Avisando para vocês que aqui em Londres eu tive alguns probleminhas recentemente aqui, com o coraçãozinho está começando a falhar, então está muito perto aí a hora do plano espiritual provavelmente me recolher, né? Os acturianos estão dando uma segurada aqui, mas logo não vai ter como evitar não. Então tem muitas atribuições aí do outro lado. Chegou uma hora que a gente precisa se mandar. Não sei quanto tempo, mas por enquanto, já que estou aqui ainda, pretendo fazer mais alguns vídeos ainda, se for permitido, para que eles tragam algum conhecimento para vocês e de alguma forma possa ajudar vocês também quando em breve vocês fizerem a passagem do outro lado. Enfim, ajudar nesse despertar consciencial, né? Então, o ser transmigrado, o contrato de transmigração ou transmigrado é um contrato harmônico onde um humano encarnado cede o seu corpo para que uma alma de fora o ocupe. Isso quer dizer que é possível se trocar de alma durante uma encarnação. Então, geralmente são seres que vêm de outros planetas, que têm missões específicas a desenvolver no planeta. Geralmente são missões em prol do despertar consciencial terrestre. Então eles fazem esse contrato harmônico em que esta pessoa que ocupa esse corpo em troca se beneficia com a saída da roda de Sansara. Então a alma que está no corpo é recolhida, que aceita o contrato. Geralmente isso acontece até os 6 meses de idade, podendo se estender até os 7 anos de idade aí de uma criança. E a alma estelar passa a ocupar aquele corpo dali para frente e desenvolver os seus projetos. Então é um acordo. Um se beneficia porque vai realizar uma tarefa do comando estelar, ou tentar, né, pelo menos em benefício do planeta, e o outro se beneficia porque em troca disso ascensiona. Não precisa mais voltar ao ciclo encarnacional pela roda de Sansara. Então, existe alguns processos de transmigração. No meu caso, eu transmiguei por volta de, até onde eu sei, por volta de 3 anos de idade, eu entrei nesse corpo. É possível se trocar também mais de uma vez até, por sinal de alma no corpo, mas o processo transmigado, a alma que nasce no corpo, não é a alma que parte aquele corpo vira óbito. São almas diferentes. Então, existe alguns transmigrados que entram como adulto nesse processo, mas isso é uma lição muito dura e difícil para eles, porque são pessoas que geralmente se isolam da família, do meio social, para tentar lidar com a informação genética que aquele corpo carrega, informação que não condiz com a sua essência cósmica. Então é um choque, na verdade, por ser transmigrado, e ele vai tentar se ajustar como lidar com essa informação. Geralmente, quando eles vêm como criança, eles têm pouquíssima consciência de quem são. Geralmente, quando eles vêm como adultos, eles são mais conscientes do processo, porém sofrem mais esse aspecto de adaptação à sua nova família terrestre. Então, assim, é um tipo de contrato muito comum, poucas pessoas conhecem, né? Foi muito realizado pelos índicos, inclusive. Existe um grande perigo, sim, do transmigrado ficar preso na roda de Sansara, devido o choque de diferença de realidade entre a sua realidade terrestre antes da Terra e as emoções humanas, que vão de medo, de dor, de culpa, de conflito, de raiva, de ciúmes, de tudo que a gente já conhece. Então, um ser cósmico, estelar, não tem consciência do que é isso. Então, muitas vezes, esses transmigrados ficam presos no processo encarnacional devido a não saber lidar com essa informação. A chance de sucesso num processo de transmigração da alma que ocupa esse corpo vir e voltar para a sua essência é de 15%, mais ou menos. Tamanha é a dor e o sofrimento de estar encarnado num corpo humano, sem consciência de quem realmente ele é. Eu digo que me refiro à alma que ali habita, né? Ao transbrigado. Então, assim, existe
essa operação resgate, inclusive, para muitos comandantes ficaram presos nesse processo. Tanto que quando o risco é tão alto que quando um transbrigado aceita um contrato como esse, ele precisa estar muito bem calçado. Inclusive, desde a sua hierarquia estelar aos Exus terrestres que vão protegê-lo e tentar guiá-lo para que ele não se perca no seu caminho. Então tem nomes famosos de transmigrados: Jesus, Buda, Chico Xavier, isso estou dando, Yogananda, Trigueirinha, alguns nomes famosos, mas tem muita gente, muitos crísticos cósmicos anônimos inseridos no processo encarnacional como transmigrados, e infelizmente grande parte se perdeu nesse processo. Então o contrato de transmigração é um contrato harmônico, onde um humano cede o seu corpo para que uma alma de fora o ocupe durante daquele período até o final dos dias daquele corpo. E em troca, o humano que cede o corpo, a alma que estava ali antes, é beneficiada com a ascensão. O entrante já é uma história diferente, porque o entrante ele ocupa o corpo sem a necessidade de um contrato ou de um acordo. Ele toma o corpo na base da força, da violência. Então, esse tipo de processo foi o que acabou por de vez tornando a Terra um planeta governado pelas forças sinistras, porque eles passaram a ocupar na base da força o corpo de muitos políticos ou de pessoas que tinham posições sociais importantes na direção do planeta. Aí a gente já teria que entrar na questão das 13 famílias mais ricas da Terra, dos Illuminates, e por aí vai. Então com o entrante não existe acordo. Geralmente são almas enviadas pelas forças sinistras para baixar ainda mais a vibração do planeta e tornar possível o controle total do planeta através desses seres. Então, não existe acordo de paz harmônico. O entrante toma aquele corpo na base da violência, da força. É por isso que a maioria dos políticos que vocês conhecem tem atitudes insanas, porque essas pessoas já não são mais elas há muito tempo, desde que elas assumem cargos de poder. É por isso que cada vez mais eles têm atitudes insanas. E vejam vocês que a gente está à beira de uma terceira guerra mundial, com a Rússia aqui do lado, onde eu estou ameaçando invadir a Ucrânia, e Estados Unidos, como sempre, se metendo em tudo com as outras nações fazendo frente. Então a coisa está por um triz. Então, gente, essa diferença básica entre o transmigrado e o entrante existe, porém, alguns processos em que algumas hierarquias estelares podem trabalhar como entrantes também na base da força. Existe essa exceção, desde que a pessoa que está naquele corpo ela mantém uma dívida muito grande kármica com o planeta, com as pessoas, e não quer mudança, e não quer fazer nada para reparar os seus erros. Então pode acontecer sim de um comando siriano, arcturiano, pleidiano determinar: fulano está em dívida, toma o corpo e cumpre o que ele não quer cumprir. Isso também pode acontecer. Mas aí vocês podem se perguntar: mas essas federações estelares não são do bem? Não existe isso no espaço, gente. Não existe bem ou mal. Existe o conceito da harmonia e da desarmonia. E muitas vezes, para que a harmonia se imponha, é preciso tomar alguns caminhos que muitas vezes não são convencionais. Se for necessário, eles fazem sim. Então, assim, isso é possível. Mas basicamente a diferença entre um transmigrado e um entrante é essa. O transmigrado é um acordo harmônico entre o ser que habita aquele corpo, e o entrante não. Ele não precisa da permissão daquela alma que habita aquele corpo para habitá-lo. Ele toma na base da força e corta o cordão do corpo astral da alma que estava lá, e essa alma fica aprisionada no umbral. E aqui quem assume o corpo atual então passa a ser aquele entrante que entrou de uma forma negativa. São algumas explicações em relação ao que são os transmigrados, migrados e entrantes no processo encarnacional terrestre. Então, gente, deixo um grande abraço para todos vocês. Espero que vocês estejam bem aí no Brasil. E mais uma vez enfatizo: futuramente aí, quando os vídeos pararem de vez no canal, é porque já estou
provavelmente viajando em outras estrelas, em outras viagens astrais. Então, transmigrado e entrante. Só finalizando aqui esse vídeo de hoje, queria só deixar um último comentário sobre a barreira de frequência que eu nunca expliquei nos vídeos para vocês. A questão do planeta Terra ter sido aprisionado em quarentena foi uma das decisões mais duras que o Arcanjo Miguel, que vocês conhecem como Jesus, teve que tomar devido à chantagem emocional feita por seres que governam esse planeta através da vibração negativa. Eles mantêm o controle. Esses seres desenvolveram bombas de quark pesado, que são bombas que desintegram estrelas, planetas e até mesmo a alma. Essa foi uma das tecnologias mais temidas. Quando o Comando Estelar ele ameaçou invadir esse planeta para resgatar as pessoas presas naquelas bolhas de Cestastron que eu expliquei para vocês, esses seres fizeram essa chantagem emocional e ameaçaram a detonação dessas bombas, que algumas ainda se encontram escondidas em posições centrais da nossa Via Láctea. E diante dessa chantagem emocional que poderia realmente, com a detonação dessas bombas, custar a vida de muitos missionários, muitos de vocês que estavam aqui inclusive, porque ela desintegra não só um planeta, mas com uma alma, o Arcanjo Miguel não viu outra decisão mais sábia a tomar, a não ser deixar o planeta em quarentena, preso, e criar aquelas diretrizes de não interferir no livre-arbítrio do próximo e aquela coisa toda que a gente conhece, para que se evitasse até mesmo a morte cósmica de vocês e dessas almas que vieram de exílios, que estão aprisionadas dentro desses planetas. Então, a quarentena foi uma das decisões mais duras de Miguel, porque ele teve que privar filhos biológicos seus a ficarem da sua liberdade espiritual. E esses filhos ficaram presos por um tempo indeterminado na Terra devido à amnésia provocada pela barreira de frequência. Então, a quarentena foi um mal necessário, infelizmente. Isso está para acabar em breve, mas existe ainda um tempinho até lá. Então, infelizmente, gente, esse problema, esse conflito cósmico e galáctico existe. O que restou ao Comando Estelar foi encarnar os seus canais aqui, trazendo mensagens de amor, de paz, de reconexão, como Jesus, como Buda, como muitos outros. Mas até mesmo isso foi deturpado pelas forças sinistras. E a mensagem desses grandes avatares se tornou, infelizmente, uma religião, aprisionando mais ainda a humanidade. Porque as pessoas, as religiões, na verdade, têm muitas coisas bonitas, mas as pessoas, elas esquecem da prática dessas coisas bonitas e se apegam ao modelo devocional. Elas se tornam religiosas, mas não praticantes. Então esse é que é o grande problema, que atrapalhou o foco do despertar interno que esses grandes mestres queriam ensinar, na verdade. E através desse despertar interno, despertar a consciência de alguns que podem transcender essa barreira de frequência através do seu alto processo interno de elevação. Então, é por isso que o Comando Estelar nunca fez uma intervenção direta nesse planeta em prol de libertação da humanidade, das almas que aqui encontram, devido a essa chantagem, a esse problema. Mais uma vez, enfatizo o que eu digo nas minhas mensagens. Se vocês querem se livrar de tudo isso, não queiram resolver o problema, não queiram mudar o planeta, queiram mudem a vocês próprios. Saiam da postura de agressão, de conflito, de guerra, da dualidade. Se reconectem à vossa paz interna. E aí, naturalmente, você vai estar transcendendo essa barreira de frequência e a sua chance de ascensão ao promover a paz no planeta, ao promover a bondade no coração das outras pessoas. Muitas pessoas têm medo de serem boas, de tantas coisas que elas já sofreram. Então, se nós proporcionarmos, se nós propagarmos coisas boas ao planeta e uma postura de paz para o planeta e para essas pessoas, com a nossa paz interna conectada, aí sim, a nossa chance de ascensão será garantida diante dessa conduta. Tá bom, gente? Então, deixo um grande abraço para vocês aí. Espero que vocês tenham entendido um pouco desse vídeo.
E se assim for permitido, em breve vou estar fazendo mais um vídeo aí para vocês. Abraço.